Eu preciso saber a estação que eu estou vivendo, para não entrar com a roupagem errada, para que não me vejam exatamente como eu sou, para que não me enxerguem exatamente como eu sou. No tempo em que ela não daria fruto, qual era o problema disso se ela estava no tempo correto? E o texto está dizendo, não era tempo de figo. Qual foi o problema com Jesus? Por que Jesus encarnou com aquela figueira? Qual foi o problema de Jesus com aquela figueira, se ela estava no tempo exato de não dar frutos? Ela estava no tempo de dar frutos, mas aparentava dar, fora do tempo. Ela estava fora da sua estação, na sua aparência. Ela entrou com uma roupagem diferente, ela entrou de bermuda no inverno. Então Jesus sentenciou-a, não porque ela não deu fruto, mas porque ela disse que tinha quando não tinha. O problema não é ter figo, não é dar fruto fora da estação, e sim mostrar as folhas aparentando ter. Era se encher de folhas dizendo que tinha figo, quando na verdade ela anunciava ter para esconder o que ela não tinha. O Senhor não quer que você seja quem você não foi chamado. Nós temos Glória a Deus, prefeito. amém? Você está feliz com Jesus? Amém. Glória a Deus. Quero agradecer, né, pastor Marcelo, pastora Daiane está ali. Daiana também? Ah, duas Daiana. Duas pastoras Daiane. Você viu? Ainda bem que treinou o livro a criança. Aqui é minha esposa, né, pastor Marco, pastora Márcia, nossos filhos da fé. O Alex é um filho e a Emily caminham comigo já há 10 anos. Nossa filha Vitória Ayad, se você quiser acompanhar ela, é Victoria Ayad. Ela lançou uma música agora, Pai de Amor, tá no Spotify, Deezer, YouTube. Entra lá, uma canção que Deus deu a ela, poderosa. Seja edificado. Quem é abençoado quando a Vicky ministra? Glória a Deus, né? Uma voz para a glória do Senhor, né? Também quero agradecer que os pastores, pastor Marco, pastora Daiana, também é diretor de direitos humanos da cidade de São Leopoldo, representando ali o prefeito de São Leopoldo aqui hoje, amigo nosso, sejam bem-vindos. Deus nos deu essa amizade na enchente, né? Nós fomos lá, trouxemos para a glória do Senhor 3 carretas para cá. O pastor Marcelo já estava bem suprido. Pastor Marcelo, vamos mandar para São Leopoldo, vamos mandar para lá. E vocês cooperaram com eles, né? Hoje estão já estabilizados, glória a Deus. A gente teve o privilégio, a gente veio, a gente dormiu aqui, quem lembra? A gente estava aqui, né? Claro que lembra, né? A gente ficou aqui, olha aí, viu? Você está perdoada já, irmã. Jesus já tinha te perdoado, nem precisava. E a gente ficou aqui 10 dias, eu trouxe 30 voluntários, e a gente veio para cá, ajudou, cooperou. Foi uma movimentação intensa. Então a gente estava com vocês. E o pastor Michael, né? Deus nos conectou, pastora. O Samuel, né? O Samuca. Ele disse, o Samuel, que depois de Três Coroas, não, de São Leopoldo, a cidade que ele moraria era Curitiba. Então, né? Glória a Deus, esse é um menino sabido. Ele é, né, sabido. A gente traz um abraço do Paraná para vocês, especificamente de Curitiba, amém? A cidade do cachorro quente, do leite quente que dá dor no dente. Da única cidade do Brasil, prefeito, que tem vina. Sabe o que é vina? É salsicha. Mas o pastor Marco passou vergonha lá. O rapaz perguntou para ele assim: você quer um cachorro quente com quantas vinas? Ele: eu quero com salsicha. Com quantas vinas? Aí ele não entendeu depois. É isso aí mesmo. Não é verdade? Glória a Deus, uma alegria estar aqui hoje para celebrar 4 anos. A minha última estadia aqui foi para cooperar, um serviço braçal, não somente com a igreja, mas com os cidadãos dessa cidade. Nós temos empatia e sabemos que se fosse conosco, não teria sido diferente. Então, hoje ministrar aqui é um privilégio. Que direi eu depois da minha esposa ministrar ontem, né? Mas graças a Deus a palavra é do Senhor. Então, o Senhor tem um pão fresco para nós no dia de hoje, amém? Amém? Queridos, eu gostaria de mais uns instantes
Porque embora estejamos de aniversário, o protagonista é Ele. É Ele que é o protagonista, Ele é principal, é sobre Ele, é por Ele nós estamos aqui. É para Ele, por Ele, para Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então eu gostaria de pedir uma gentileza, 1 ou 2 minutinhos a mais, de que a gente curvasse a nossa cabeça, levasse os nossos pensamentos ao Senhor e que a gente pudesse engrandecê-lo. Sabe, queridos, existe uma canção do meu amigo Davi Fernandes, ele diz assim dos filhos dele, que quando ele chega não precisa de muito barulho, sabe? Eu reconheço quando ele chega, porque quando ele chega existe um perfume que exala. Então eu sei quando ele chega pelo cheiro. Eu não preciso estar com meus olhos abertos para poder enxergá-lo, porque eu sei quando ele chega. E quando ele chega, meus irmãos, a gente sabe. Mas como é que eu sei? A gente sabe. Então feche seus olhos, eu gostaria de adorá-lo um pouco mais, uns instantes mais, porque é para isso que viemos. Doce Espírito, que toda honra, que toda glória seja dada ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Você não precisa saber a canção. Você só precisa abrir os seus lábios e dizer o quão Ele é bom, como você é grato a Ele. Sim, Senhor. Mais e mais do que eu te amei ontem, mais do que eu te amo hoje, me deixa te amar mais e mais, como aquela primeira, doce, 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 deixa Ele penetrar no seu mais íntimo, deixa Ele expressar a sua presença em você. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Como aquela primeira vez que senti o carinho do seu toque, mesmo que eu não veja o teu rosto, eu sempre sei quando você chega, e mesmo que eu não sinta o teu toque, eu reconheço teu perfume em qualquer lugar. E mesmo que eu não veja os seus olhos, quando você me olha eu me sinto queimar. Então me faz chamar mais, me deixa te amar mais, eu quero te amar mais e mais, me faz queimar. Você pode dizer isso para Ele? Me deixa te amar mais e mais, me faz Queima mais, me deixa te amar mais e mais, mais do que eu te amei ontem, mais do que eu te amo hoje, me deixa te amar mais e mais, mais do que eu te amei ontem, mais do que eu te amo hoje, me deixa te amar mais. Obrigado, Senhor, que a tua doce palavra
liberada nessa noite, alcance o seu propósito. A tua palavra diz que o semeador saiu a semear e algumas sementes caíram em alguns solos. Num solo de espinho, num solo de pedra, onde o espinho cresceu e sufocou e a semente não nasceu. Num solo de pedra, onde não tinha profundidade, então a semente cresceu e morreu. Mas também ela diz que caiu em um solo. E este solo era bom. E este solo produziu 30, 60 e 100 vezes mais uma semente que ali caiu. Eu quero dizer que nessa noite, aqui existe um solo bom. Que essa semente, que a tua palavra, que é a semente, vai alcançar este solo. E vai alcançar este solo e vai produzir 30, 60 e 100 vezes mais a semente que cairá aqui. Eu quero dizer que toda distração, toda desconexão será interrompida para que a palavra penetre, alcance o seu destino, o seu propósito, no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus, eu oro e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir uma vez mais? Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu quero trazer um pensamento. Eu vou pedir a atenção dos irmãos. É uma palavra muito profética. O Senhor me deu essa palavra, esse pensamento, e eu quero construir. Eu vou me esforçar, prometo me esforçar, para não passar do tempo, mas não é todo ano que se faz aniversário de 4 anos, não é mesmo? Então, eu sinto essa mensagem muito específica, Marcelo, para esse tempo de vocês. Eu fiquei muito, o Senhor me chamou muito para este lugar, compartilhei com a mim, e o Senhor me deu essa mensagem, e essa mensagem tem a ver com esse tempo em que vocês estão vivendo. E eu quero tentar ser o máximo pedagógico para que você entenda de uma clareza que você possa, graças a Deus, vai ficar gravado, e nós temos os registros hoje, para que se a gente esquecer, porque a nossa memória ela é curta, a gente possa voltar, como dizia antigamente, a fita, e relembrar a promessa do Senhor. Porque não tem a ver com uma igreja, a igreja Casa Farol, não tem a ver somente com um ministério, mas tem a ver com uma cidade, tem a ver com a noiva, tem a ver com um tempo específico de Deus sobre essa cidade, sobre São Leopoldo, sobre a região, sobre o estado, sobre a noiva do Senhor Jesus espalhado pelo mundo. Não é sobre a igreja Casa Farol, sobre a igreja Garagem, sobre a igreja X ou Y, não. Tem a ver com a noiva, porque noiva, o Senhor não usa de prostituição, o Senhor não tem várias mulheres, o Senhor tem uma única noiva, uma única igreja, e a igreja é a igreja de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém? Então é sobre a sua igreja espalhada ao redor do mundo, é sobre uma única igreja, um único Deus, uma só fé, uma única igreja, a noiva. E eu quero falar sobre isso, e eu vim para falar sobre estações, eu vim para falar de um evangelho que se parece, mas eu quero propriamente dizer sobre as estações, e a estação que vocês estão entrando é uma nova estação, e o fim da mensagem é isso. Eu começo pelo fim, dizendo que o Senhor está transicionando vocês para um novo tempo, está transicionando vocês para uma nova estação. Não somente vocês, quando disser vocês, me inclui, quando dizer nós, eu me incluo sobre vocês, porque é sobre nós o que o Senhor está fazendo na terra. Então nós estamos como igreja, como corpo e indivíduos, para viver esse novo tempo, estamos entendendo essa voz. Então eu gostaria de falar um pouquinho sobre estações essa noite, sobre uma virada de chave, uma virada de estação, uma nova temporada que o Senhor está trazendo para a sua igreja, propriamente para aqui agora, a Casa Farol, essa cidade. Então existe uma temporada nova para a gente viver, e como nós podemos viver essa temporada? Fato, isso é fato, irmãos. Quantos podem dizer amém? Amém. Uma nova estação estamos para viver. Quantos podem dizer amém? Amém. Então como é que nós vamos nos preparar para a estação? Obviamente que se soubéssemos antes de que viria uma enchente, de que viria um temporal, de que viria uma estação talvez muito fria, obviamente a gente se prepararia para ela, não é mesmo?
Nas enchentes, prepararíamos botes com muita antecedência, 30 dias de antecedente, saindo nos jornais. Olha, vai haver uma enchente. O prefeito tomaria as decisões cabíveis. As igrejas preparariam as suas casas, os seus membros. Mas não, irmãos. Não temos essa previsibilidade. E nós sabemos que entraremos numa estação futura. Mas a pergunta é, como é que nós entraremos na próxima estação? Certeza e fato é que entraremos, mas a pergunta é, como entraremos? De que maneira esse avivamento virá? De que maneira essa cidade será referência a nível nacional? Ah, prefeito, é só uma ideia que você precisa. É só uma, não muitas, não. A ponto de pessoas saírem. É Fabiel, como que você implantou isso? É só uma ideia, vereadora. Não são várias, não. É só uma. É só uma, Maicon. Para você virar aquela cidade de São Leopoldo. É só uma, pastor Marcelo. É só uma fala, é só uma voz. O Espírito Santo dizer, faça assim. De que maneira nós entraremos? Sabe, queridos, eu acredito que nós estamos entrando nesse tempo profético. Profético é apontamento de um algo novo, de um estabelecimento e governo como nunca antes visto. O que antecede um avivamento é um tempo de escassez. O que antecede um avivamento é um tempo difícil. Mas depois de um tempo de avivamento vem um tempo de prosperidade. Mas não virá prosperidade nem avivamento sem um tempo difícil. E será que alguém aqui passou por um tempo difícil nesses últimos tempos? Então, nós estamos para viver esse estabelecimento de governo como nunca antes da parte de Deus. Porém, eu acredito que nós temos que discernir este tempo, discernir as estações em que nós vamos viver ou que nós entraremos para viver. Nós precisamos fazer a leitura correta. Nós não podemos perder, nós não podemos distrair, nós precisamos pegar a lupa para poder enxergar os números pequenos. Não podemos viver uma vida aleatoriamente. Nós não podemos viver, acordar, viver, trabalhar e voltar e dormir sem entender o que está acontecendo. Nós precisamos ser cirúrgicos nos dias atuais, porque os dias são maus, é o que a Bíblia diz. Nós precisamos entender e decifrar os códigos, decifrar a estação. Qual é a estação que virá? E nós nos preparamos para a estação que virá. Os gregos antigos, eles decifraram, ou melhor, colocaram duas palavras para tempo. Uma palavra chama-se cronos, a outra chama-se kairos. A palavra cronos vem de cronologia, um tempo do homem. Significa cronos, significa o tempo do homem. No entanto, a palavra kairos, ela significa oportunidade na tradução original. Ou seja, ela não é tempo de Deus. No sentido original, ela significa oportunidade, ou seja, kairos significa tempo oportuno de Deus. É isso que significa kairos. No entanto, nós estamos vivendo demasiadamente no cronos, na cronologia humana, vivendo dias terrenos. E claro, uma coisa muito óbvia é que nós vamos viver e precisamos viver. Porém, nós estamos sendo distraídos por dias cronológicos, dias da humanidade. Então os gregos, eles entenderam esses dois tempos, o cronos e o kairos. O kairos, ele possui essa natureza qualitativa, enquanto o cronos possui a natureza quantitativa. Não é sobre quantidade, é sobre a forma que nós vamos passar pela estação. É de que maneira nós teremos uma igreja saudável, uma igreja que ama o que Jesus ama. Tiago 1,27, o pastor Marcelo leu. A religião que Deus gosta é essa, que a gente se compadeça do órfão, da viúva e dos necessitados. Como que vamos ser cirúrgicos se a gente não discernir as estações, os tempos, os dias? Daniel, coloca para nós, por gentileza. Daniel, ele interpretou isso e nos trouxe no livro de Daniel capítulo 2, 20 ao 22. Por gentileza, abra Daniel para a gente ler juntos aqui. Daniel 20 ao 22, ele diz assim:
Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que já faz. 2, do 20 ao 22. E disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a Ele pertencem. Ele muda as épocas. Ele muda as estações. Destrona reis e estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que já faz. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com Ele. Ele é o Deus que muda as estações. Ele é o Deus que muda os tempos. Então nós cronologicamente possuímos 4 estações. A primeira estação é o inverno, tempo de frio. A segunda estação são as primaveras, tempo que se faz tudo novo. A terceira estação, não numa ordem cronológica, mas tudo bem, é o verão, é o tempo de calor, é um tempo mais da onde a gente desfruta do verão. E a quarta estação seria o outono, um tempo de colher os frutos. E olha que profético que é isso. Nós acabamos de sair do inverno, estamos iniciando uma nova estação. Que estação estamos iniciando? O outono. O tempo de colher novos frutos, pastor Marcelo. Tempo de colheita. O Senhor falou para mim o ano passado sobre este ano de 2025. É um ano de prosperidade, um ano de colheita, um ano de abundância sobre a igreja mundial, especificamente sobre a igreja do Brasil. E aí eu falei, isso deve ser coisa da minha cabeça. E aí eu começo a ouvir alguns amigos, começo a sentar às mesas de alguns pastores e ouvir alguns pastores. E eles começam a dizer: o ano que vem, este ano é um ano de colheita, aleluia, um ano de prosperidade, um ano de descanso, um ano dos novos frutos. E eu falo, então não estou louco sozinho, tem um bando de loucos junto comigo. Dentro dessas estações, nós estamos discernindo qual é a estação que estamos para entrar no profético de Deus em Deus. Nós estamos cronologicamente entrando no outono, já entramos, melhor dizendo. E outono, ele fala de tempo de colher os frutos. Tempo de colher coisas novas, frutos novos. O próprio Senhor Jesus enfrentou cada uma dessas 4 estações espirituais, físicas na vida dele. Paulo, ele nos ensina em Filipenses capítulo 2, versículos 7 e 8. E ele diz assim: mas esvaziando de si mesmo, vindo a ser servo, tornou-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Ou seja, ele esvaziou-se de si, vindo se tornar como servo, tomou a forma de semelhança humana. E na condição de homem, ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele chorou, ele irou-se. Quando ele disse que na casa do seu pai não era um local de venda, de câmbio. Ele chorou quando seu amigo morreu, Lázaro. Ele irou-se, ele teve sede no deserto, ele teve fome no deserto. Ele também passou por cada uma dessas 4 estações na vida do Espírito. Nós precisamos entender esse tempo, que nós vamos entrar como igreja, como cidades, como Brasil. Nós precisamos discernir, saber por que nós devemos deixar nos levar pelas estações humanas, pela cronologia, pelas estações terrenas, demasiadamente falando, pelos dias difíceis. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa, como diz o pastor Marcelo, deixa eu te dizer uma coisa: o dia mau é inevitável. Nós vamos passar por dias maus. Vocês passaram recentemente por dias difíceis a nível mundial. Nós passaremos pelo falecimento de um ente querido. Nós passaremos por uma perda de emprego. Nós passaremos por uma crise emocional, por uma doença, por uma questão física humana. Nós passaremos. A Bíblia diz sobre o dia mau. Mas a pergunta é: como nós passaremos? De que maneira nós enfrentaremos? Quer dizer que o dia bom é quando a conta bancária está cheia, quando o carro está com o tanque de gasolina cheio, os armários estão cheios. Então Deus fez milagres. Mas a porta fechada também não é você? Na porta fechada também não é Deus? Ele é soberano, Ele é tudo em todos, Ele está em todos os lugares, Ele é onisciente, presente, potente, Ele pode, sabe, e está em todos os ambientes. Nós precisamos entender isso, porque nós precisamos não deixar nos levar pelas estações humanas. Elas irão acontecer,
Inevitavelmente vai acontecer, elas irão aparecer, e quando elas aparecerem, como eu vou reagir, como eu vou me portar diante delas? Estamos aqui hoje, né? Vamos falar do dia de hoje, 20 e tantos graus, irmãos. Nem Curitiba está isso, 30 e poucos graus. Quem aqui hoje estava de capote, de jaqueta, de blusa, de gorro, de luva? Tem algum doido aqui? Por quê? Porque não é a estação para uma blusa, não é uma estação para um gorro, não é a estação de uma bota, não é a estação de uma luva. Nós precisamos entender a estação que virá para que possamos nos vestir com a roupagem correta para o que vamos enfrentar. Quando nós entendemos, fazemos a leitura e ela é cirúrgica, nós nos preparamos, nós nos vestimos adequadamente para enfrentar o que virá. Mas o que você quer dizer, pastor, com isso? O que você está tentando explicar com isso? Por exemplo, muitos de nós não sabemos lidar com o dia mau. Muitos de nós não sabemos lidar com as perdas. Mas deixa eu te dizer que para você ganhar, você tem que perder. A Bíblia diz que na equação do céu, ela é diferente. Quem é que ganha? É quem perde. Quem é honrado? Quem é o primeiro? Quem é o último? Quem é honrado? Quem é humilhado? Os humilhados serão exaltados. É melhor você dar ou é melhor você receber? Conforme a Bíblia, é melhor dar. Então na equação do céu, 1 com mais 1 não são 2, 1 com mais 1 são quanto Ele quiser que seja. Nós precisamos entender, porque o dia mau na nossa vida ela é difícil, e muitos de nós, emocionalmente falando, no espírito também, não sabemos nos comportar, não sabemos lidar com as perdas, não sabemos lidar com dias difíceis. O dia mau ele nos mata, o dia mau ele nos deprime, ele nos faz ficar paralisado, enterrado. O dia mau é uma estação, meu irmão, ele não é o fim, e como toda estação ela é passageira, como toda estação, até o dia mau ela é passageira. O dia mau ele só é uma estação, e nós precisamos passar por ela. E eu quero antecipar, porque é dia de festa, mas eu quero dizer que para que a gente possa avançar, a gente vai ter que enfrentar batalhas. Então eu estou aqui como um profeta de Deus para te ensinar a passar pelas batalhas, para que no fim você chegue com vitória. Sem passar pelo processo, nós não conseguiremos alcançar o propósito. O propósito está lá, mas antes de chegar lá existe uma gap chamado processo. Sujeitar ao processo, submeter ao processo, talvez seja um dia mau, uma estação. O dia mau é uma estação que nós precisamos passar por ela, e esse dia é inevitável, nós passaremos por ele. Porém o problema não é passar, mas é como nós vamos passar. Então, queridos, é uma pequena introdução, eu estou dizendo aqui. Efésios capítulo 6, versículo 13, está dizendo: por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, e permaneçam inabaláveis, depois de terem feito tudo. Eclesiastes capítulo 7, 13 e 15, está dizendo: considere o que Deus fez, quem pode endireitar o que Ele fez torto. Eclesiastes capítulo 8, versículo 5, quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. Sabe, irmãos, a nossa vida, ela é uma linha do tempo, ou melhor, uma linha da vida. Como assim? Nós temos, se pudéssemos, como chama aquele aparelho que o médico fica lá no coração, a maquininha batendo, alguém sabe? Não é desfibrilador, desfibrilador é aquele que quando o cara está morrendo. Eletrocardiograma, esse. E aí, você já percebeu como é que funciona? Aquele aparelho é a nossa linha da vida. E ele faz assim, para cima, para baixo. Isso significa que você está vivo. Um dia estou bem, mas um dia eu não estou tão bem assim, mas não me importa, eu estou de pé. E assim chama-se a linha da vida. E nós vamos passando, só que alguns querem, pastor Marcelo, a linha desta maneira. Não, assim não, eu quero assim. E quando esta linha chegar, não, não quero estar bem, eu quero uma linha reta. Aí, meu irmão, linha reta porque o coração parou de bater. Você não quer ter problema, você precisa morrer então. Precisa ir mais cedo com Jesus. Enquanto vivemos, nós vamos passar por estações, nós vamos passar por dias difíceis, por dias de glória. Vocês passaram por dias difíceis agora recentemente, menos de um ano.
mas vocês estão de pé. Nós estávamos aqui passando pela cidade e falamos, inacreditável que isso ficou debaixo da água. E olha onde vocês estão hoje. Empresários se levantaram, se reposicionaram. Deus ressuscitou. Nós somos guerreiros, somos brasileiros, somos filhos de Deus, somos tementes ao Senhor. Nós não baixamos o garrão, não é verdade? Como diz. Estava explicando para a Vitória, que é da Bahia, que morou em Minas, foi para o Rio e agora está em Curitiba. E eu estava ensinando ela as músicas gaúcha, né? E aí eu colocava umas ali e eu estava traduzindo para ela. Porque existe um dialeto exclusivo daqui, não é verdade? Queridos, esse discernir essa linha da vida faz parte. A nossa vida ela é assim. Então não é passar, é como eu vou passar. De que maneira você enfrenta o que você enfrenta. Os dias são maus, queridos, não vai melhorar. Posso ouvir um amém? Meia dúzia, tá bom. Mas você queira ou não, você não tem este controle, porque a linha da vida pertence a Ele. Olha só, vamos entrar na mensagem. Eu quero ler um texto de Marcos, capítulo 11, versículo 12 e 13. É uma passagem que Jesus ele está falando aqui sobre uma figueira. Marcos capítulo 11, fala que Jesus está com seus discípulos indo para um lugar. Vamos ler no versículo 11 em diante. Você está comigo? Diga amém. O texto está dizendo assim: Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo, observou tudo à sua volta, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. E vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontrava naquela figueira algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Repita comigo, não era tempo de figos. Encontrou somente folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso, e eles vão embora, e tudo bem por aqui, só que eles estão retornando pelo caminho, e quando eles voltam, o texto diz para nós, um pouquinho lá para frente, e diz assim, versículo 19, ao cair da tarde, eles saíram da cidade e retornaram, de manhã ao passarem, viram a figueira seca, versículo 20, desde a sua raiz. Lembrando-se, Pedro disse a Jesus: mestre, vê a figueira que amaldiçoou, ela secou. Respondeu Jesus: tenha fé em Deus, meu querido, tenha fé em Deus, Pedro. Ou seja, o que é que nós podemos entender e perceber e ler aqui, através desse texto? Queridos, tinha uma sentença. Ele viu essa figueira à distância com folhas, ele foi ver se tinha fruto, porque ele estava com fome, mas quando ele chega, não tinha fruto, porque não era tempo de figo. Mas a figueira estava bonita, a figueira estava florida, a figueira tinha folhas verdes, ela estava linda, mas ela não tinha fruto. A sentença, qual foi aqui? Não era tempo de figo, não era tempo de dar seu fruto. Então por que você estava com folhas verdes? Essa era a pergunta. Se não era tempo de figo, não era tempo de figo, porque então tinha aparência de ter figo. Então aqui entra o juízo. Jesus ele aparece aqui como juiz. Jesus ele aparece aqui e estabelece sobre aquela figueira um tempo aonde ela não daria mais fruto, aonde ela secaria. O problema, querido, não era que ela não tinha fruto, o problema é que ela aparentava dar fruto. Eu preciso saber a estação que eu estou vivendo, para não entrar com a roupagem errada, para que não me vejam exatamente como eu sou, para que não me enxerguem exatamente como eu sou. No tempo em que ela não daria fruto, qual era o problema disso se ela estava no tempo correto? E o texto está dizendo, não era tempo de figo. Qual foi o problema com Jesus? Por que Jesus encarnou com aquela figueira? Qual foi o problema de Jesus com aquela figueira, se ela estava no tempo exato de não dar frutos? Ela estava no tempo de dar frutos, mas aparentava dar, fora do tempo. Ela estava fora da sua estação, na sua aparência.
Ela entrou com uma roupagem diferente. Ela entrou de bermuda no inverno. Então Jesus sentenciou-a, não porque ela não deu fruto, mas porque ela disse que tinha quando não tinha. O problema não é ter figo, não é dar fruto fora da estação, e sim mostrar as folhas aparentando ter. Era se encher de folhas dizendo que tinha figo, quando na verdade ela anunciava ter para esconder o que ela não tinha. O Senhor não quer que você seja quem você não foi chamado. Nós temos um prefeito, nós temos um vereador. Você não precisa ser o próximo prefeito da cidade. Se Deus quiser que você seja, será. Mas para o que você foi chamado? Se você foi chamado para a política, a exerça com esmero. Se você foi chamado ao ministério, exerça com esmero. Se você foi chamado para ser empresário, missionário, seja o que for, você foi chamado para o quê? Qual é a estação que você está entrando? Qual é a estação que essa igreja vai entrar para os próximos meses, para os próximos anos? Meus irmãos, a última vez que eu vim aqui, tinha um café aqui. Esse café já saiu e já colocaram mais cadeira aqui. E daqui a pouco já vai ter mais cadeira aqui, e daqui a pouco o pastor Marcelo vai ter problema, porque já não vai caber mais. E como é que nós entraremos para a próxima estação? Como é que nós entraremos? Qual é a roupagem? Qual é a forma? Porque não é passar pela estação, é que maneira, de que forma nós passaremos pela estação. Ah, irmão, não tem problema não ter figo, o problema é mostrar a folha sem o fruto. Nós não fomos chamados para mostrar resultado, para dar resultado. O Senhor nos chamou para dar fruto. Frutos são os que permanecem. O resultado, quando acaba, ele precisa ser no mês seguinte já colocado como meta. Mas o fruto, que foi o que João Batista disse, frutos, produzam frutos dignos de arrependimento. Aqui o juízo veio, porque aquela figueira estava fora da sua estação. Se ela estivesse pelada, irmãos, sem folha, seca, não teria problema. Jesus não se preocupa com você dar frutos. Jesus se preocupa em você estar fora da estação. A preocupação do nosso Senhor é que essa igreja esteja fora dos eventos dele, fora da estação dele. Não é dar fruto por resultado, como o pastor Marcelo disse aqui, irmão, mas é dar frutos pela estação correta. Não basta mostrar que tem folhas, antes seja seco. Eu preciso mostrar o fruto, porque é o fruto que é comível, não a folha. Não é a folha, não é a folha. Jesus não se preocupa em dar frutos. Jesus se preocupa que você esteja fora, e fora da vontade dele, fora da estação dele, vivendo um tempo que ele não te preparou para você viver um tempo que ele não preparou para sua casa, viver uma estação que ele não colocou você, viver um tempo que ele não incluiu você. Mas eu quero, e o eu quero, ele me distancia da estação de Deus, porque o relógio de Deus, ele é diferente do nosso. O eu quero tem o tempo cronos. Quando seja como tu queres, tem o tempo kairos. E o eu quero me afasta do tempo de Deus. Então, porque eu quero, eu vou parecer ter frutos, mas eu não tenho. Já vai ficar boa a mensagem, irmãos, garanto para você. Nós precisamos, melhor dizendo, entender esse tempo em que nós estamos vivendo. Nós precisamos como igreja. Como é que vamos movimentar nos próximos meses? Quando isso tudo crescer, quando nós tivermos que construir mais casas, mobiliar mais casas, quando essa igreja se tornar referência, que o prefeito, as escolas, a delegacia ligar, olha, eu estou com um problema de jovens dependentes químicos aqui, a gente, não é que não sabe fazer, é que vocês são especialistas, vocês podem vir aqui. Como o Marcelo disse, seu prefeito, nós não queremos nada da prefeitura, nós queremos poder cooperar com a prefeitura. Nós queremos, pastor Maico, lá em São Leopoldo, não queremos 1 metro de areia para aumentar as nossas paredes. Nós queremos pegar todos os nossos recursos que são humanos e dizer aonde nós, como igreja, podemos cooperar com o Estado. Tem coisas que nós sabemos fazer, prefeito, acredite, tem coisas que nós sabemos fazer.
Cuidar de famílias, por exemplo. Sim ou não? Cadê as famílias que foram transformadas pelo ministério do Senhor Jesus? Dependentes químicos. Eu sou um exemplo disso, aonde a igreja do Senhor Jesus restaurou. Eu fui um morador de rua. Morei na rua, como assim? Exatamente como você ouviu. Eu morei na rua por alguns anos. Dormi na rua, em papelão, com jornal. Usuário de droga, envolvido no crime, envolvido com o tráfico na cidade de Rio Branco do Sul, região metropolitana de Curitiba. Subia morro, descia morro com armas, com assalto, com tiro, com polícia, com fuga, com prisões, com tráfico. Mas meu Deus, queridos, eu menciono isso para que você perceba o poder do Senhor Jesus Cristo através da Santa Igreja. Se tire a igreja da terra, o mundo entra em colapso. Foi o que aconteceu praticamente na pandemia. A igreja, ela dá suporte mental, suporte espiritual, suporte psicológico. Hoje os pastores, pastor Marcelo, aqui, pastor Adai, está fazendo psicologia, estão se preparando, não somente mais para a área do espírito, onde nós deveríamos parar e ficar ali. Olha, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, mas houve-se uma necessidade de que a gente agora estude um pouco mais sobre o Cronos, para entender um pouco mais a humanidade, e possamos avançar como igreja, fazendo uma leitura precisa, sendo muito cirúrgico nos conselhos, sendo cirúrgico nas tomadas de decisões, sendo cirúrgico no destino, porque somos pais de destino, somos uma casa que dá destino à vida das pessoas. Eu não sei você, mas eu não era nada. Quando o Senhor me encontrou, e eu fui discipulado 18 anos por um único pastor, onde eu submeti a minha vida àquele homem, que dou graças a Deus, que casou, que me evangelizou, que me casou, que batizou, que converteu, que batizou a minha filha. Graças a Deus por isso. Qual é a estação que nós estamos vivendo? Nós precisamos entender e viver de maneira adequada essa estação que entraremos, irmãos. Eu já falei algumas vezes aqui, mas eu quero repetir. É necessário a gente entender aonde a gente está. Por quê? Porque a nossa localização define o nosso destino. Não adianta a gente abrir um mapa aqui agora e saber para onde nós vamos, sem primeiro entender aonde nós estamos. Você que pega a GPS, primeiro você coloca o destino, primeiro coloca o local, localização atual. Querido, se a tecnologia entendeu isso, por que nós como igreja não estamos entendendo? Nós precisamos primeiro saber aonde nós estamos, porque depois de colocar a localização atual, então poderemos colocar o destino final. Saber aonde você está, é saber a estação que você está, é saber para onde você está transicionando. Não chegaremos no destino sem discernir o ambiente primário, a estação local. Para que crescer? Para que fazer? Para que construir? Para que ampliar? Qual é o motivo? Qual é a razão? Para sermos uma igreja numerosa? Para ser a maior igreja de Três Coroas? Nós não precisamos ser a maior igreja. Nós só precisamos ser a igreja de Jesus Cristo. Aleluia. Tem alguém comigo que diz amém? Amém. Não me deixe pregar sozinho. Nós não precisamos ser a maior igreja, mas nós só precisamos ser a igreja de Jesus Cristo, que ama a palavra, que tem temor do Senhor, que submete a sua liderança de conselho. Fosse assim, Deus não teria instituído as autoridades sobre a terra, os reis sobre a terra. Então, queridos, sabe Salmo 01, sabe o Salmo 1? O 01, ele é a matriz de todos os salmos. Ele diz no versículo 3 de Salmo 1, ele é como árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Ele é como árvore plantada junto a ribeiro de águas correntes, que no tempo certo, na estação certa, dá seu fruto, dá seu fruto, dá seu fruto no tempo certo. Não mostra que somente tem folhas, mas sim tem fruto. Eu estou dizendo que essa cidade não vai mostrar que faz, ela vai mostrar o que faz. Receba isso no nome de Jesus. Mas é que agora nós vamos bater a selfie para mostrar. Não.
Nós não fazemos para mostrar, nós mostramos o que estamos fazendo para poder inspirar outras cidades, inspirar outros prefeitos, inspirar as igrejas, inspirar o Estado, inspirar. Nós queremos ser um modelo, e um modelo bíblico, aonde tem um comando, tem uma voz. Ele é como árvore plantada junto a ribeiro de águas correntes, que dá fruto no tempo certo. Ele não só tem a imagem, ele não só tem o jeito de dar fruto, mas ele tem fruto sim. Ele não só tem folha verde, mas ele tem fruto. Ah, meu irmão, quem entende a estação que está, sempre irá frutificar. Para toda estação existe uma provisão dentro dela. Para toda estação existe uma provisão dentro dela. Posso ouvir um amém? Amém. Eu vou repetir: para toda estação sempre existe uma provisão dentro dela. Então entenda o tempo de Deus. Ele vai prover. Quando nós estamos no tempo correto, no Kairos de Deus, quando essa igreja, ela está no Kairos de Deus, se é 1 milhão que precisa, é 1 milhão que Ele vai dar. Se é uma cadeira, Ele vai dar uma cadeira, Ele vai dar, porque Ele vai prover, porque o propósito é dEle. Ele vai prover o que é dEle. Para toda estação existe uma provisão, e a provisão vem do alto, pastor, vem do céu. Então, se Deus está te podando, se está sem folha, se as pessoas estão dizendo: olha que feio, não vai dar certo, está fraco, tão pequenininho, acredite, o Senhor está te preparando para o que virá, para uma nova estação. Sabe por quê? Porque dentro de cada estação existe uma provisão. Não importa o que falam, como falam, não importa como será, não importa como está sendo feito, o que importa é que está sendo feito dentro de um tempo de Deus. Eu não vejo mais possibilidade. Muitas pessoas, agora acabou tudo. Para quem passa por muitas coisas ruins é assim mesmo, ela não consegue ver solução. O pastor Marcelo me disse que foi aproximadamente 8.000 pessoas embora daqui, né? Que voltou mais ou menos, isso, 5.000, mais ou menos a estatística. Meu Deus, e agora? As pessoas estão indo embora. Isso é o que o olho vê, mas eu não estou vendo pelo olho do Senhor quantas virão ver como modelo o que essa cidade, depois de uma catástrofe, está fazendo. É um modelo para o Brasil, um modelo para as nações. Tem um amigo meu, vereador de Macaé, no estado do Rio de Janeiro, a cidade de Macaé. Ele foi para Curitiba para ver o modelo de como funciona a saúde, o transporte. Eu levei ele lá para falar com algumas pessoas. É modelo, precisa ser um modelo. Eu não vejo mais a possibilidade, está tudo triste. Entro no meu quarto, é só choro, está difícil, eu não consigo, pastor, mas está muito difícil. O meu trabalho, a empresa, o governo, e agora, fique tranquilo, porque para cada estação há uma provisão. Até as lágrimas são provisão da tristeza. Até para a tristeza, quando vem a lágrima, é uma provisão para ela. O Senhor está provendo dentro da estação correta. Posso ouvir um amém? Sabe o que aconteceu com aqueles discípulos? Eles viram a ordem de Jesus, eles viram o Senhor falando: seca-te. Foi um juízo sobre aquela figueira, não porque ela não tinha fruto, é porque ela parecia ter fruto, porque a Bíblia disse: não era tempo de figo. Como é que Jesus manda secar, dar uma sentença, se ela não tinha figo, não era tempo de figo mesmo? Não é porque ela não tinha fruto, é porque ela parecia ter fruto. Você precisa entender isso, meu irmão. Sabe uma coisa que eu aprendo com Davi? Davi, ele tinha uma coisa que ele perdeu na metade do caminho da vida dele: o amor, pastor Marcelo, o hambre, a fome. Ele perdeu a paixão pela guerra, ele perdeu a paixão pelo voluntário, ele perdeu a paixão pela luta, pastor Maico. Ele perdeu a paixão pela força. Olha só o que nós lemos em 2 Samuel, coloca para nós por gentileza, capítulo 11, versículo 1 até o 4. Davi, ele ficou em casa, ele ficou em Jerusalém, quando os reis deveriam ir à guerra. No tempo de guerra, o rei ficou em casa. No tempo de guerra, quando eles saíam para a guerra, na estação da primavera, o rei ficou em casa.
Olha o que 2 Samuel está dizendo para nós, o versículo 11 até o versículo 4. Versículo 1 ao 4 de 11. 2 Samuel. Na primavera, uma estação, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe e os seus oficiais, todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde Davi levantou-se da cama. Eu vou repetir, uma tarde Davi levantou-se da cama. Vamos dizer que fosse 3 horas da tarde o que um rei estava fazendo na cama, quando ele tinha que estar na guerra. Uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, Davi viu uma mulher muito bonita tomando banho, e mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, mulher casada, mulher de Urias, o etita. Davi mandou que a trouxessem, se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da sua impureza. Depois Davi a mandou para casa. Queridos, Davi, em um determinado momento, que ele tinha que estar em uma guerra, ele estava em casa, época que os reis iam para casa. Davi estava fora da sua estação, Davi estava fora do seu tempo. Sabe, queridos, por que Davi caiu? Sabe por que Davi caiu? Davi não caiu porque tinha uma pombagira. Davi caiu não porque ele tinha um demônio, porque tinha um espírito de prostituição. Davi caiu porque ele perdeu o espírito voluntário. Davi caiu porque ele perdeu o espírito da guerra, porque quando Davi tinha que estar na guerra, Davi estava em casa. Salmo 51, Davi disse assim: Davi não pediu para o Senhor restituir para ele, para o Senhor tirar dele a prostituição. Davi não pediu para tirar dele o espírito que o atormentava. Davi pediu: Senhor, devolva-me o espírito voluntário, devolva-me a alegria da salvação. Davi, sabe, queridos, ele não estava na estação correta. Davi tinha que estar fora, Davi tinha que estar na luta, Davi tinha que estar com espada. Davi estava em casa. Eu vou falar um pouco mais, nós vamos mais 15 minutos e a gente vai para o final e encerra essa noite. Sabe, queridos, Davi ele perdeu a gana. Sabe quando Davi perseguia Saul? Davi era apaixonado pela guerra. Davi era apaixonado pela guerra quando ele perseguia Saul, era perseguido por Saul. Ele amava a espada, ele matava Golias, ele matava leão e urso no secreto. Agora, no soninho da tarde, ele perdeu o espírito voluntário. Sabe o que acontece comigo e com você? A gente já alcançou. Deus já me prosperou, pastor. Agora eu estou com 2 empresas. Agora eu já sou próspero. Não, nem vamos à igreja hoje. Ah, não, deixa para lá. Está muito calor. Ah, deixa quieto. Nem vamos mais para a igreja. Nem vamos mais orar. Não vamos nem agradecer. Não vamos. Não, está tudo certo. Quando eu perco o espírito voluntário, o espírito que me atrai para a estação de Deus, quando eu me perco dentro desse ambiente, eu perco tudo que eu possuo. E nós, crentes de hoje, quando alcançamos coisas em Deus, nós perdemos o prazer pelo espírito voluntário. Ah, o pastor me cobra demais, eu chego cedo, sou o primeiro que saio, o último que saio, o primeiro que chego, o último que saio, e o pastor só me cobra. Meu irmão, se você faz para o pastor, obra morta. Porque eu não me cansarei de fazer para o meu Deus, eu não me cansarei de manifestar aquilo que eu carrego, aquilo que eu tenho para o Senhor. Não é sobre um homem, é sobre um propósito, é sobre uma estação, é sobre um tempo que eu vou entrar. Vale aqui a pena dizer sim, uma coisa: Davi, ele não estava em um hotel, Davi não estava num resort, ele estava na casa dele. Presta atenção, Davi estava na casa dele, não estava num resort, não estava num ambiente fora, ele estava dentro da casa dele. E aquela mulher era o que dele? Vizinha. Aquela mulher era vizinha dele, porque ele viu ela do terraço. Ele viu aquela mulher do terraço, porque a Bíblia diz que ele viu ela da sacada. E a pergunta é: por que ele nunca viu ela antes? Porque se ela tomou banho naquele dia, significa que no dia anterior ela tomou banho também ali, que meses atrás ela sempre esteve ali. O problema não era aquela mulher, o problema foi que Davi perdeu o espírito voluntário.
e ficou em casa quando ele deveria estar na guerra. Davi estava fora da sua época, Davi estava fora da sua estação. Tem alguém aqui? Por que ele nunca viu ela antes? Se ela era vizinha dele, sempre tomava banho ali. Porque o espírito voluntário protegia Davi. Davi saiu com toda certeza em alguns momentos na sacada para refletir sobre como ganhar uma batalha, e aquela mulher provavelmente estava lá, mas o espírito da guerra, a estação correta, o espírito voluntário sempre não permitiu, ou melhor, nunca permitiu com que Davi olhasse para aquele lugar. Mas quando Davi perdeu a paixão, quando Davi se perdeu dentro de si, quando Davi perdeu a estação, quando Davi saiu do relógio de Deus, então Davi olhou aquela mulher, que sempre esteve lá, mas ele nunca viu. Quando eu perco o espírito voluntário, meus olhos começam a ser abertos para o que está ao meu lado, e isso me derruba. O que antes me protegia, agora me faz cair. Quando eu deveria estar na guerra, eu estou em casa, fora da estação. Como é que nós vamos passar pelos próximos dias? Aquela mulher sempre esteve lá, ela sempre esteve lá. O pastor sempre falou da forma que falou, o pastor sempre cobrou do jeito que cobrou, a igreja sempre foi assim, a igreja sempre trabalhou desse jeito, a igreja sempre fez como fez. Só que quando eu perco o espírito voluntário, mas o pastor está duro demais agora. Não. É porque o meu espírito voluntário está me tirando o espírito voluntário que eu tinha me roubou da estação de Deus. Porque ele sempre falou, mas agora eu perdi o meu espírito voluntário. Agora eu começo a ver aquilo que me protegia. Eu começo a olhar coisas que agora eu não via. Agora só pede dinheiro, 45 minutos falando de dinheiro. Eu nunca vi isso, porque o espírito voluntário me protegia, e eu dava, e eu ofertava com alegria, porque eu sei para onde vai, eu sei o tempo correto, eu sei a estação correta. Mas quando eu perco o espírito voluntário, então agora eu começo a ficar desprotegido. O pastor agora é ruim, a igreja só fala de dinheiro, está tudo ruim, é culpa de fulano, e assim vai. Quando nós perdemos o espírito voluntário, os nossos olhos se abrem para enxergar o que agora nos derruba, porque nós desconectamos da estação. Nós precisamos voltar para o relógio de Deus, irmãos. Nós precisamos voltar para o relógio de Deus, no tempo de Deus, na estação de Deus. Fora de Deus, da estação de Deus, eu me desconecto, eu perco esse espírito voluntário. Em épocas de reis que iam para a guerra, eu fiquei em casa, porque agora eu reclamo, porque agora eu murmuro, porque agora não é suficiente, porque agora não está tão bom assim, porque agora é só isso. Não importa que seja folhas caídas, ou que não tenha fruto. O que importa é que você esteja na estação correta. Eu posso ouvir um amém? Amém. O que importa é que esta casa, Marcelo, esteja na estação de Deus, que essa igreja viva a estação de Deus, viva o tempo de Deus, a estação de Deus. Eu quero que você acompanhe comigo o texto de Lucas capítulo 13, versículo 6. Daqui nós vamos para o final. Lucas capítulo 6, versículo 9. Capítulo 13, versículo 6 até o 9. Vamos ler esse texto. Nós lemos a primeira parábola, que Jesus passa e seca uma figueira. Nós lemos o primeiro texto. Agora nós lemos uma parábola, contada no livro de Lucas. Então contou esta parábola: um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a, porque por que eu deixo ela aqui sendo inútil, inutilizar a terra? Corte ela. Respondeu o homem: Senhor, tem uma versão que diz o jardineiro. Se você puder achar essa versão que diz o jardineiro. Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e adubarei. Até o versículo 9. Respondeu, versículo 9: se der fruto no ano que vem,
Muito bem, se não, acote. Existe uma figueira no meio de uma videira, por 3 anos. 3 anos, querido. Vocês estão entrando no quarto ano de aniversário. Mas deixa eu te dizer antes do quarto, o que é que vem? Vem o terceiro. 3 anos sem fruto. 4 é um mandato, né? 4 é um mandato. 4 anos. O Senhor não está aqui em vão. O Senhor está aqui porque Deus tem algo na sua vida. Através da sua vida para uma cidade, para um estado. 3 anos. Número 3 na Bíblia fala de ressurreição, fala de rompimento, fala de um novo nascimento. 3 é o número de Cristo, Pai, o Filho e o Espírito. 3 dias depois Jesus ressuscitou. 3 fala de um novo nascimento. 3 fala de uma nova realidade. 3 fala de uma nova temporada. 3 fala de uma nova estação. 3 é o número de um rompimento. Por 3 anos nós tínhamos uma figueira numa videira. 3 anos sem dar fruto. Por 3 anos tinha uma figueira no meio de uma videira. Irmãos, a figueira estava no meio da videira e ela olha para todo lado. Olha para a direita, tem uva, olha para a esquerda, tem uva, olha para cima, tem uva, olha para baixo, tem uva. Ela pisa em cima de uva. Era uva de 99 centavos, era uva de 99 reais o quilo. Tinha uva porque era uma videira, tinha os melhores vinhos, vinho daquela videira. Era a videira que tinha muita uva. Era uma videira que tinha uva para onde se olhava, mas existia uma figueira, para todo lado tinha uva, e aquela figueira queria dar uva. Aquela figueira, por viver 3 anos em um único lugar esquisito que não era para ela, ela se comparou, ela achou que era uma videira, quando na verdade ela era uma figueira, e ela se esforçava para dar fruto, mas não conseguia, porque ela se comparava. Tem uva, e ela ficava, eu vou dar uva, e alguém chega e diz, não, você é uma figueira, você dá figo, você não dá uva. E por 3 anos ela ficou estéril, porque ela achou que era uma videira. Por 3 anos ela tentou ser alguém que ela não foi, que ela não podia ser. Por 3 anos ela tentou ser alguém que ela não poderia ser. Por 3 anos ela tentou dar fruto que ela não poderia dar. Por 3 anos ela tentou ser alguém que ela não poderia ser. Por 3 anos ela não conseguiria dar o que o ambiente estava pedindo, porque era uva, era videira. Ela não conseguia, porque ela era uma figueira, ela não conseguia dar uva. Passou por muito tempo querendo dar uva, 3 anos sem fruto. Pensa, ela perdeu 3 anos. Quem vocês são? Casa Farol. Casa Farol. Farol ilumina, farol não é parada, farol aponta. E é isso, pastor, se não parar aqui, se não ficar aqui, está tudo certo, cumpriu o chamado, porque vocês são alguém que aponta o caminho. 3 anos tentando ser alguém que Deus não chamou para ser. Parecia ter fruto, mas não tinha. Tinha folhas. 3 anos sem fruto, por falta de identidade. Ela deixou de dar seu próprio fruto. Senhor prefeito, Deus te deu o que você carrega. O que passou, passou. Maico, vereadora, os pastores, essa igreja, Deus chamou você para ser você. Deus chamou você para ser você, para você dar o seu fruto. Você, não importa se você for uma figueira em uma videira. Já imaginou? Já imaginou? Já imaginou? Você tem algo, meu irmão, que Deus colocou dentro de você, especificamente nesta casa, porque senão não seria chamada Casa Farol. É específico, é algo de Deus para esse lugar. Não tem a ver com hoje, tem a ver com os próximos anos, com as próximas décadas. Como o pastor Marcelo bem disse, talvez eu não veja, mas eu estou com um bastão na minha mão deixando para alguém ver. Você tem algo que Deus colocou dentro de você, é exclusivo seu.
O que Deus te deu é próprio. Ou seja, não queira dar uva quando você precisa dar figo. Aleluia. Por um tempo, você pode até colaborar com outras árvores, mas chega um tempo em que o 3 passa a ser um novo começo para você. Agora você entra no cuidado. E o texto diz que o jardineiro disse assim: deixa eu cuidar. O Senhor chegou e disse: corta. Ele disse: não, deixa eu cuidar, deixa eu podar. O jardineiro respondeu: Senhor, deixa mais um ano. 3. Agora nós entramos no 4. Eu não sei se você não pegou, né? 4. O 3 é o tempo de ressurreição. O 4 é o tempo do cuidado. É o tempo de ser adubado. É o tempo de ser podado. Deus te podar não é te prejudicar. Deus te podar não é ser injusto. Deus te podar não é ser injusto. Deus te podar não é ser bravo. Deus te podar é te impulsionar. Deus te podar é cuidar. Deus te podar é fazer você dar fruto quando você está seco. E agora o jardineiro, e tem um texto onde Maria, ela está no túmulo, e ela sai, e ela procura Jesus, e Jesus não está, e de repente o texto diz que ela encontra um homem, e ela diz assim, pensando ser o jardineiro, ela diz: você viu o meu Jesus? Aquele jardineiro diz assim: mulher, quem você procura? E ela, pensando ser o jardineiro, escuta comigo, ele disse: mulher, quem você procura? Ela, pensando ser o jardineiro, ela disse: você viu meu Senhor aonde levaram? Ele então diz: Maria. Aí ela diz: Rabi. Quando você está na estação, Deus te reconhece por quem você é e pelo que você carrega. Vocês são próprios. Existe uma identidade para este lugar. O jardineiro vai podar, Marcelo, e podar, e cuidar, e adubar, é para impulsionar, é para crescer. Não corte, porque ano que vem você vai ver os frutos que esta casa deu. Aleluia. 4. Saiu o 3. 3 é nascimento, é novo. Só que agora entrou um novo. 4 é um tempo do cuidado. 4 é um tempo de uma estação de adubo. É um tempo de ser protegido, de ser guardado. Você tem algo dentro de você exclusivo. Por um tempo você coopera, depois não mais, porque você entendeu quem você é. Ah, meus irmãos, a popularidade ali era uva. Uva era popular. Uva grande, pequena. A popularidade era uva. Tinha muita uva. O chão. Mas figueira só tinha uma. Oramos por todas as denominações, por todas as igrejas, mas Casa Farol só tem uma. Casa Farol só tem uma. Prefeitos tem muitos, mas Fabiel só tem um. Só uma ideia. Tem muitas denominações e glória a Deus, mas Casa Farol só tem uma. Só tem uma. Só tem uma. Que entra num tempo de ser cuidada, de ser adubada, de ser podada, de ser reservada, guardada para ser impulsionada. A popularidade era uva, mas figueira só existia uma. Só existia ela. Ah, meus irmãos, e se ela entendesse quem ela era, se ela batesse no peito e falasse: eu sou uma figueira, eu dou figo, e quem quiser comer figo tem que passar por cima de muita uva para chegar até mim. Ela era exclusiva. Tinha muita popularidade de uva, mas exclusividade tinha só uma figueira, tinha de uma figueira, só existia ela. E se ela dá figo, eles precisariam vir até ela, passar pela videira e chegar até ela. Tem algo dentro de você que só tem em você. Tem algo em você que Deus só deu a você e mais ninguém. Então não compare. Vocês estão entrando em uma nova estação, um novo ambiente, uma nova temporada. É um novo tempo para essa cidade, é um novo tempo para esta igreja. É um novo tempo para a tua vida, pastor Marcelo. É um novo tempo para a tua vida, pastor Adai. É um novo tempo para esta casa.
casa para vocês como membros. É uma nova estação, é um novo tempo para essa cidade, através dos governantes, através da igreja, através do modelo. É um novo tempo, é uma nova estação. Se coloque de pé no nome de Jesus. Tem algo que só você possui. Então para de se comparar. Não importa onde você está, se você está em uma videira, mas você é uma figueira, então dê seu fruto chamado figo. Dê aquilo que Deus chamou você para dar. Entregue aquilo que o Senhor chamou você para entregar. O Senhor Davi mandou cortar a figueira, porém o jardineiro Jesus, aleluia, disse: eu vou cuidar dessa igreja, porque eu conheço o coração daquelas pessoas. Eu vou cuidar, eu vou podar, eu vou adubar, eu vou proteger, eu vou trabalhar para que essa figueira dê seu fruto na estação correta. Nós precisamos entrar nesse relógio de Deus. 4, é um tempo de desfrutar de Deus, é um tempo de ser cuidado. Meus irmãos, vocês serão cuidados nos próximos dias como nunca antes. Virá uma provisão tão grande sobre vocês como nunca antes. Sabe como vocês são comparados? Como José. José não governou para os crentes. Ah, seu prefeito, essa igreja, ela não é uma igreja para dentro, ela é uma igreja para a cidade. Se tiver muita cesta básica lá e tiver faltando gente para distribuir, chama o pastor Marcelo, que a gente sabe fazer. A gente quer te ajudar. A gente quer ajudar, vereadora. A gente quer sentar às mesas de vocês e dar ideias, porque nós não governamos para os crentes, nós governamos para a cidade. José governou para o Egito, não para a sua família. A sua família desfrutou do governo de José, que era para o Egito. Todos no Egito comeram do cereal que José guardou. Essa igreja é uma igreja que governa para a cidade de Três Coroas. Essa igreja é uma igreja que serve, é uma igreja que ama, é uma igreja que é cuidada, é uma igreja que é zelada. Você que é empresário, Deus vai te prosperar, Deus vai te dar riqueza sim, mas você precisa entender que o seu dinheiro é para movimentação no reino. E Deus permite sim você trocar de carro, com certeza. Mas você precisa entender que você é um José na terra. Essa igreja é um José na terra. Então não tenha medo de ser trabalhado por Jesus. Não tenha medo de ser trabalhado. Não tenha medo de ser podado. Não tenha medo. Deixe Ele mostrar a sua identidade. Deixe Jesus mostrar a sua realidade. Não importa se você está em uma videira, você dará fruto chamado figueira. Você dará figo. E Jesus vai passar e Ele não vai dizer seca-te, porque você não tem folhas verdes, você tem frutos prontos para serem colhidos. Aleluia. Você não está em uma crise de identidade. Quem que nós somos? Não, você não está numa crise de identidade. Você está em um processo de descobrir quem você é. Você está em um processo de descobrir a sua identidade. O que você tem, ninguém tem. O que te sustenta não é o que você sabe, mas o que te sustenta é quem você é. E você é filho de Deus, filha de Deus. E eu concluo, e eu quero concluir dizendo: não fique bravo com o jardineiro, não fique bravo com o dono da vinha. Ele está te impulsionando quando Ele disse que te podaria. Pastor Marcelo, muitos vieram, muitos foram, e assim acontece. Muitos virão, muitos voltarão e falarão: que bom. Nesses dias eu não casei um menino lá, mas ele casou. E um menino que converteu-se na nossa casa com 14 anos. E agora com 22 ele casou e eu não fiz o casamento dele. Mas se você perguntar para mim, e ele saiu da garagem, se você perguntar para mim se eu fiquei triste, eu vou falar: não, eu estou muito feliz. Sabe por quê? Porque eu cumpri o que eu fui chamado para fazer: gerar, ensinar e enviar. E eu enviei ele ao casamento dele, mesmo que eu não tenha feito. Eu enviei ele para a família, porque foi para isso que eu fui chamado. Eu não tenho o ego de ter que fazer o casamento dele. Eu tenho preocupação e temor de cumprir com aquilo que Deus me chamou. Eu sou uma videira no meio de uma... Eu sou figueira no meio de uma videira. E o meu fruto é figo, não é uva.
Não me importa se tem gente que foi chamado para dar uva. Não importa se tem uva grande, uva pequena. Eu, Marco, eu fui chamado para ser figo. E eu estou dando figo na onde eu estou. Eu estou dando figo. Você foi chamado para dar figo. Então dá figo, dá figo, dá figo. Porque o fruto na estação certa glorifica Jesus.